Seja bem-vindo ao primeiro podcast do canal Noite e Companhia. Meu nome é Marcelo Campos. Eu estou aqui para explorar um tema que tem um impacto muito grande no dia a dia e nosso ambiente de trabalho. Você já parou para pensar na importância das relações entre pessoas no seu ambiente de trabalho? A habilidade de se conectar com colegas, superiores e subordinados, ela é crucial para o nosso próprio desenvolvimento e também acaba ajudando na construção de um ambiente de trabalho mais saudável. Hoje nós vamos conversar sobre as dificuldades que algumas pessoas têm e enfrentam, quando tentam estabelecer essas conexões no ambiente corporativo. Olha, seja por timidez, ansiedade ou qualquer outra razão, muitos profissionais encontram barreiras quando tentam, vamos dizer assim, criar laços mais sólidos com outras pessoas no trabalho. Então, você se prepare aí para fazer uma reflexão sobre esse tema. Nós vamos abordar as causas dessas dificuldades, vamos também tentar entender como é que elas afetam o ambiente de trabalho e, o mais importante, discutir algumas estratégias práticas para superar esse tipo de problema. Se você já se questionou sobre as suas habilidades em se relacionar no trabalho ou até mesmo conhece alguém que passa por isso? Esse episódio é para você. Nós vamos mergulhar fundo e vamos acabar descobrindo como é que a gente pode construir relações sólidas mesmo em um cenário profissional aparentemente adverso. Fique aqui comigo no Noite e Companhia de hoje e nós vamos conversar sobre esse fascinante mundo das relações interpessoais no ambiente de trabalho. As relações entre as pessoas tem um papel fundamental em qualquer empresa e tem também um impacto significativo no desempenho, na produtividade e também no sucesso das pessoas. O convívio civilizado, com certeza, ajuda muito a promover uma colaboração mais eficiente entre funcionários de uma organização. Mas a realidade é a seguinte, Quando as pessoas se dão bem e se comunicam abertamente, é muito mais provável que elas venham a compartilhar ideias e também habilidades. E isso acaba trazendo como resultado projetos muito mais bem-sucedidos. Só que a gente sabe de uma coisa, Na prática, as coisas não funcionam bem assim. E é por isso que um ambiente de trabalho positivo acaba sendo fundamental para o bem-estar e para a satisfação de todo mundo que trabalha numa empresa, Olha, você não precisa morrer de amores por ninguém no seu trabalho, mas se você tiver relações positivas com seus colegas, você vai garantir, no mínimo, um clima de trabalho agradável, onde todo mundo vai se sentir apoiado e também motivado, para realizar as suas tarefas. A gente também sabe que existem conflitos, e esses conflitos acontecem em qualquer ambiente de trabalho. Por isso, quando você estabelece relações interpessoais fortes, fica muito mais fácil até para resolver esses conflitos. As pessoas que se conhecem, elas acabam conseguindo tirar
o melhor do outro e elas são muito mais propensas a resolver as disputas em geral de uma maneira muito mais construtiva. E isso também ajuda no crescimento profissional, né? Porque interagir com colegas, estabelecer boas relações, pode abrir portas aí para oportunidades de carreira, para o aprendizado e para o desenvolvimento pessoal. Agora eu vou te dizer uma coisa, não há nada pior do que ficar desmotivado para trabalhar. Você vê que às vezes a gente se sente desmotivado por várias razões. Mas eu posso te garantir uma coisa, né? Quando você está se sentindo bem com seus colegas, e também entende, né, o propósito de todo mundo na organização onde você trabalha, você com certeza pode aumentar a sua motivação. E uma coisa é certa, disso ninguém tem dúvida, né? Pessoas motivadas são muito mais propensas a se dedicar às tarefas, a buscar a excelência e a contribuir para o sucesso da equipe e, consequentemente, da empresa. Agora, tem uma outra coisa importante, né, que a gente não pode deixar de considerar. São as relações interpessoais de nível mais alto. E isso tem relação direta com a comunicação eficaz. A capacidade de você se expressar claramente, de ouvir atentamente e também de compreender as nuances da comunicação não verbal, elas são habilidades valiosas e uma vantagem que você pode ter no seu trabalho. Quando as relações entre pessoas são menos conflitantes, uma coisa que diminui bastante é o estresse. E com o nível de estresse baixo, a solidariedade entre as pessoas acaba aumentando. A capacidade de contar com colegas em momentos em que você encontra certas dificuldades para realizar alguma tarefa pode reduzir a pressão que tem sobre você e acaba criando um ambiente muito mais equilibrado. Em resumo, né, as relações interpessoais, elas não apenas tornam o ambiente de trabalho mais agradável, as boas relações interpessoais, né, mas também têm implicações diretas na eficácia e no sucesso geral de uma equipe. E é óbvio que, consequentemente, na empresa como um todo, né? Portanto, investir no desenvolvimento dessas relações é uma estratégia bastante interessante para poder promover um ambiente de trabalho saudável e, com certeza, muito mais produtivo. Você tem que fazer a sua parte, aí você vai ver que as coisas vão melhorar. Agora eu quero saber se você tem ideia do que normalmente está à frente aí dessas dificuldades que as pessoas têm de relacionamento no seu trabalho. Eu digo para você uma coisa, certamente diversos fatores contribuem para as dificuldades de relacionamento entre as pessoas. A timidez, por exemplo, é um desses fatores. Eu não sei se você já reparou que pessoas tímidas ou introvertidas, normalmente, elas têm uma dificuldade enorme em iniciar uma conversa. Esse tipo de pessoa dificilmente consegue participar ativamente de reuniões e dificilmente se envolvem em atividades sociais no trabalho, ficam muito isoladas, né? E essa é a consequência, esse isolamento das pessoas. A timidez isola. Os mais tímidos perdem aí com isso oportunidades de networking e costumam ter assim, muitas limitações na colaboração com os colegas. Em outro aspecto aí,
a ansiedade. Esse aí é um outro problema. Ela acaba tornando as interações entre os funcionários muito desconfortáveis. E isso acaba levando as pessoas a se evitarem. Uma outra coisa que a gente tem que considerar são as diferenças de personalidade. Cada pessoa vai ter uma abordagem distinta para um problema no trabalho e até mesmo para se comunicar. Isso leva, na maioria das vezes, a mal-entendidos e a conflitos que vão impedir aí justamente o que é mais importante em qualquer organização, né, que é a cooperação. Em situações assim, dificilmente vai haver união entre as pessoas. Em geral, as pessoas elas não percebem que uma boa comunicação pode evitar muitos conflitos em um ambiente de trabalho. A falta de clareza, a má interpretação ou até mesmo a falta de habilidade para escutar os outros podem prejudicar as relações, gerando mal-entendidos frequentes. Outras consequências são, por exemplo, projetos mal executados, desconfiança entre colegas, e isso tudo fica potencializado, né? A competição excessiva é um outro problema que eu lembrei agora. Ela também causa uma grande dificuldade para integrar as pessoas. Não sei se você já reparou que um ambiente de trabalho altamente competitivo acaba criando um monte de rivalidades e isso vai inibir a colaboração. E aí não tem jeito, né? As consequências, a gente já sabe, vão ser a falta de cooperação e pior, é uma desconfiança entre os colegas e um clima pesado, um clima geral de tensão, né? E concorrer no trabalho não é sinônimo de briga, é correr junto, mesmo que cada um esteja fazendo aí uma coisa do seu jeito. O objetivo é comum, que é o sucesso da empresa. A concorrência entre colegas de trabalho, ela não exclui. Ao contrário, ela vai trazer alternativas diferentes para a solução de um determinado problema. Só que quando a gente fala de pessoas e também de comportamento, a gente não pode esquecer que tem gente que tem habilidade zero para se relacionar com pessoas. E isso no trabalho acaba sendo um desastre. Esse tipo de pessoa gera dificuldades para ela mesma, né? E acaba não conseguindo construir redes de relacionamento profissional, que acaba limitando as negociações entre as pessoas e dificultando aí a resolução de conflitos. Tem uma outra questão que precisa ser considerada, são aquelas relacionadas a pessoas que enfrentam estigma ou até mesmo discriminação. Essas que são constantemente motivos de chacota por parte de alguns colegas mais maldosos, né? Só que um dia essas pessoas podem perder o equilíbrio e se transformar, às vezes até em tragédia. Isso afeta diretamente as relações das pessoas no trabalho. Quem sofre bullying ou algum tipo de discriminação tem uma autoestima muito baixa. E isso acaba gerando uma falta de engajamento. Isso fica muito claro quando a gente observa essas pessoas. E isso gera conflitos que acabam tirando a atenção dos funcionários, prejudicando a concentração e a produtividade de todo mundo que compartilha ali no mesmo ambiente. Tem uma outra coisa que costuma acontecer quando as relações entre pessoas são complicadas,
que é o alto índice de rotatividade. Quer dizer, ninguém aguenta ficar num ambiente tenso por muito tempo, se incomoda, atrapalha, desconcentra. Aí as pessoas que não se sentem bem com esse clima começam a espalhar os seus currículos atrás de novas oportunidades em ambientes, em princípio, mais saudáveis, né? E isso é natural. Só que é extremamente prejudicial para uma empresa. Lidar com esses desafios aí exige muito esforço, tanto dos indivíduos quanto das organizações. E eu acho que o maior desafio para ambas as partes é promover a compreensão, a empatia e a construção de um ambiente de trabalho saudável e inclusivo. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, eu vou colocar algumas questões que, no meu ponto de vista, elas podem melhorar as habilidades interpessoais e também trazer benefícios, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu acho bom a gente começar com algumas práticas, né? Para que a gente possa aprimorar essas habilidades. A primeira coisa que qualquer pessoa tem que fazer é se colocar no lugar do outro. Porque aí, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você entende melhor o que ela está sentindo e o que acabou levando essa pessoa a reagir de determinada maneira. Uma outra coisa importante é você falar menos e ouvir mais. Isso vai te ajudar bastante. E quando você tiver que perguntar alguma coisa, você precisa ser objetivo. Você tem que fazer perguntas abertas. Você precisa demonstrar um interesse verdadeiro nas experiências das outras pessoas. Eu lembrei aqui de uma história curiosa. Eu tive um patrão que, quando eu chegava para conversar com ele, ele dizia assim: "O que é, meu filho? Começa aí pelo fim. Não enrola não, eu não posso perder tempo." Aquilo no começo me chocou. Mas ele queria só era uma comunicação clara e concisa, porque isso é que é fundamental. E realmente ele tinha razão. Quando a gente começa pelo fim, como ele dizia, nós vamos direto ao ponto, sem perder tempo com coisas que não interessam. Eu diria, sem enrolação. Outra coisa importantíssima é a comunicação. Mas você tem a comunicação verbal, mas tem outra que você precisa praticar também, que é a comunicação não verbal. Porque aí você tem que prestar atenção à linguagem corporal e às expressões faciais dos colegas ou dos subordinados. Essa percepção aí é poderosa, como esse trovão que a gente acabou de ouvir, né? Você precisa sempre dar um feedback construtivo. Esse retorno também contribui muito para o seu crescimento. Agora tem uma coisa, né? Quando você fornece o feedback, você tem que ser específico. Você tem que ser objetivo e, sobretudo, construtivo. Uma dica aqui, né? Você não pode deixar de trabalhar na compreensão das pessoas que são diferentes e que pensam diferente de você. É você que precisa adaptar o seu estilo de comunicação para poder se ajustar às preferências das outras pessoas. E isso, eu vou te dizer, é importante pra caramba. Você tem que adaptar o seu estilo de comunicação para se ajustar melhor, justamente às preferências dos outros, né? Agora tem uma coisa que eu vou dizer agora que durante muitos anos na minha vida profissional me incomodou bastante. Quando eu era chamado ou marcava um horário, né, com um superior para discutir determinadas questões de trabalho, ele me fazia uma pergunta e, enquanto eu respondia, ele ficava mexendo no computador, olhando o telefone, olhando os papéis. E
E a impressão que me dava é que ele não estava nem aí para o que eu estava falando. E eu aprendi muito com isso. E depois de vários episódios desses, eu passei a prestar muita atenção nas pessoas com as quais eu conversava. Quando você estiver conversando com alguém, você tem que estar realmente presente e tem que se concentrar totalmente na pessoa que está falando com você. De vez em quando é importante que você faça perguntas para demonstrar interesse, para demonstrar até compreensão. Se você não criar conexões com as pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ser um exemplo positivo para os outros, demonstrando integridade e empatia. Se você tiver pessoas sob a sua liderança, você tem que aprender a delegar tarefas, tem que motivar a equipe e resolver conflitos como parte aí das suas habilidades de liderança. Agora, é bom a gente lembrar de uma coisa. Melhorar as habilidades interpessoais é um processo gradual, é um aprendizado contínuo. Ele não vai acontecer de uma hora para outra. Isso aí você pode ter certeza. Você vai precisar investir muito tempo, paciência e ser muito insistente nessa jornada que você vai ter pela frente. Mas você também precisa ser paciente, sobretudo com você mesmo. E estar disposto, estar disposta aí a se adaptar na medida em que vai amadurecendo as suas relações interpessoais. Isso é extremamente importante. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Se achou legal, interessante, deixa o seu like. Não esqueça também de ativar o sininho aí para ser avisado sobre as nossas publicações. Nós nos encontramos no nosso próximo podcast aqui no Noite e Companhia. Um abraço para você.